em todos os momentos. Eu convido aos meus ouvintes para um momento de reflexão da palavra do Senhor. E eu quero meditar neste dia no livro de Provérbios, capítulo 6, versos 16, 17, 18 e 19. A palavra do Senhor que diz o seguinte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Muito bem. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, essa é uma palavra de instrução para todos nós. São instruções e correção de Deus para a família. Instruções e correção de Deus para a família. Bom, tem aqui uma lista sequencial de algumas atitudes, né, que as pessoas tomam ou vivem, né, um modo de viver de muita gente, né? E a palavra alerta e aponta e diz o seguinte: entre essas 7 coisas, Deus o abomina, Deus o rejeita e ele reprova. 6 que ele condena, a 7ª ele abomina. Quais são elas? Diz a palavra do Senhor: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Aqui já tem 3 coisas sequenciais que o próprio Deus vem nos advertindo. Mas bem, o que é uma pessoa, um ser humano com olhos altivos? São pessoas que se sentem superior, maior, né, do que a outra pessoa, e que interagem com ela com soberba, com presunção, né? E se porventura alguém é dessa forma, veja, o Senhor nosso Deus, ele detesta, ele condena, ele aborrece, ele o despreza. Então são atitudes que não correspondem ao caráter de Deus, à santidade de Deus, nem também àquele que se diz ser de Deus ou ser cristão. Pessoas de olhos altivos, que está por cima, que sempre usa de má fé e que se acha o tal, e que sempre age ou interage com as pessoas subornamente, que tem sob sua índole ser presunçoso, né? E pessoas que não respeita o próximo em suas atitudes, em suas decisões, enfim, pessoas que se acha o dono da razão, mais precisamente dizendo. A palavra também nos alerta, queridos irmãos, que a língua mentirosa é uma outra coisa que o Senhor aborrece. Mas como pode a pessoa viver na mentira ou se respaldar na mentira? E a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, diz que quem é mentiroso
é o diabo, porque ele é o pai da mentira, ele não se sustenta na verdade e ele é mentiroso contumaz. Então, vamos abandonar a mentira e falar a verdade, porque o Senhor aborrece. Esses textos nos orientam, esses textos falam com precisão a respeito da nossa intenção e da forma como devemos andar neste mundo. E a palavra continua. O Senhor aborrece também aqueles que são ligeiros, né, para derramar sangue inocente. Aí, claro, aí já fala do homem que mata, que destrói, né? O homicida, o assassino, fala de todos os assassinatos, porque o nosso Deus nos criou e nos deu a vida e só Ele pode tirar a vida. Então Ele aborrece quando você desobedece sua ordem, sua lei e as suas normas. Você não pode fazer isso, ninguém pode tirar a vida, porque a vida é de Deus, pertence a Deus, só Ele tira quando Ele bem quiser e quando Ele achar necessário. Então essas coisas Deus aborrece. E ainda que você se sinta ofendido, aborrecido, enraivado, lembre-se, a vida é de Deus, pertence a Ele e você não deve tocá-las nem para você mesmo e nem com ninguém, né? Porque tanto o Senhor aborrece o homicida quanto aquele que comete o suicídio tirando a vida de si próprio. Então tudo isso são pesadas diante de Deus e o Senhor haverá de trazer todos a juízo. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos viciosos. Queridos irmãos, é muito difícil conviver com pessoas que você não confia. As pessoas que maquinam, né, iniquidade, que maquina aquilo que não convém, aquilo que ele predispõe no seu coração a fazer diferente, a causar turbulência, pessoas que estão certamente vivendo de acordo com aquilo que ele acha que é interessante, que vai executar independentemente de quem seja prejudicado ou não. Pessoas que maquina, que planeja pensamentos viciosos. Não convém a homem algum, e principalmente aqueles que receberam a graça redentora de Jesus em seu coração. Essas coisas o nosso Deus aborrece. E o que é aborrecer? Desprezar, ignorar. Você não receberá de Deus bênção alguma se proceder dessa maneira. Quinto lugar, os pés que se apressam a correr para o mal. Será que tem pessoas assim? E isso diz respeito às pessoas ímpias deste mundo. E o Salmo de número 14, o salmista expressa que todos aqueles que não conhecem a Deus, estão totalmente fora do caminho do Senhor, eles maquinam mal, eles são ligeiros para derramar sangue, eles correm para fazer o mal apressadamente e vivem assim. São pessoas dos quais o próprio Deus também virou as costas para eles. Você não receberá a bênção do Senhor porque você se apressam, também correm para fazer o mal. E aí no texto do capítulo 14 de Salmos diz que essas pessoas não encontrarão a paz verdadeira. Não há entre essas pessoas ninguém que busque a Deus, ninguém que vá a juízo por justiça, porque todos estão vivendo exatamente na orgia e no pecado alarmante da sociedade.
sexto lugar, a testemunha falsa que profere mentiras. E mais uma vez, a gente precisa lembrar a você que mentiroso é o diabo, porque ele é pai da mentira, desde o princípio vem mentindo e não se sustenta na verdade, diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8. Então observe, amados irmãos, são essas coisas que deixa o homem distante de Deus e que Deus o despreza e que Deus abomina por causa da sua santidade. A sétima coisa é o que o nosso Deus, além de aborrecer, ele abomina. O que semeia contenda entre irmãos. Parece até que ser uma das coisas mais simples, mas é das mais complicadas. Semear contenda entre irmãos. Porque são pessoas que promovem a desavença, que promovem o desentendimento e que podem levar uma família inteira à perdição, pode levar a família inteira à morte, pode causar pânico emocional, espiritual, psicológico, pessoas que se desequilibram, que estão vivendo a flor da pele, que estão surtando a cada momento, a cada hora, levando outros a surtarem. São pessoas desprovidas da graça misericordiosa do nosso Deus. E aí o Senhor abomina. Livre-se dessas coisas. Há uma sequência aqui daquilo que Deus está nos orientando e daquilo que está nos instruindo e quer nos corrigir de todas essas coisas, de todos esses males. E aí é claro que aqui é mais apropriado para a família. É a família que nós precisamos preservar, que nós precisamos guardar para que sejam abençoados pelo Senhor dos céus. Então, nesta tarde, fique com esta palavra. Receba de Deus a orientação, que tenha sua família protegida e guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Observe, são instruções, são correções de Deus para a nossa família. Fuja dessas atitudes, fuja dessas características. Vivam a piedade, vivam o amor, o entendimento e seja agraciado pelo Senhor dos céus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus o guarde a todos.